Prezados irmãos, amados em Cristo. Pois bem, voltando apenas para pontuar, em função de um questionamento de alguns irmãos. Primeiramente, lembram, quando eu fiz aquela preliminar, eu falei que todos nós precisamos ser pesquisadores da palavra, questionadores, enfim, né? E citei o exemplo da igreja de Bereia. Nós precisamos ser bereanos. Quando recebermos a palavra, ministração da palavra de ensino, seja qual for, enfim, de aconselhamento, vamos na Bíblia conferir para o enlevo espiritual e fortalecimento da nossa fé cristã, né? A valorização do nosso cabedal de conhecimento. Isso nós falamos lá, não é isso? E houve aí alguns questionamentos. É isso que nós precisamos, né? Questionar no campo das ideias de maneira fraternal para o aprendizado. Foi o que eu aprendi com os irmãos. Teve aí alguns, na aula número 1 e número 2, teve algum questionamento, né? E nós vamos buscar esclarecer aqui. A voz vai ser do vosso irmão Samuel. E naturalmente, né, a voz é do vosso irmão menor, Samuel, mas a palavra é a palavra de Deus, tá bom? Mais uma ressalva, um irmão perguntou se eu era pastor, isso, obreiro. Eu sou vosso irmão menor, né, de pastoreio, de ministério da palavra. Nós temos aí quase 40 anos, mas o mais importante é que nós somos, tanto quantos servos de Deus. Sou o vosso irmão menor. E pediu também a minha apresentação, mas também foi no campo das ideias. Falei, irmão, já está lá, na preliminar que eu fiz nas duas gravações, né? Logo no inicial, antes da aula 1, né? Está lá. Amém. Vamos ao que importa, assim, de maneira primária, né? Eu trago agora um esclarecimento, busco trazer um esclarecimento, respostas, perdão. Como dito, as aulas de número 1 e 2. Primeiramente, a dúvida foi quanto o tetragrama, aquela letra do nome de Deus, né? Essas letras consoantes que são o Y, né? O H, o W e o H, são, na verdade, no alfabeto hebraico, o Yod, o Re, o Vav e o Re, que direcionam o nome de Deus com a sua aliança ao seu povo. Quando Deus se apresenta ali naquele momento, ele traz esse escopo, esse propósito. O que ele queria? Qual a intenção de Deus naquele momento? Foi dizer, eu sou alguém diferenciado de tudo e de todos que vocês já viram. Então ele dá o seu nome de forma indizível, né? Esse termo sugere no hebraico ser, ou seja, eu sou o que sou, serei o que serei. É exatamente assim, serei o que serei. Aquele que é, aquele que vive por si mesmo, a essência de si próprio, produto de si próprio, o autoexistente, onisciente, onipotente. Esse tetragrama direciona no hebraico exatamente para isso. E é de muita importância que tenhamos isso em mente, né? Agora, esse em termos, o nome indizível de Deus. Por quê? Ele disse. É o nome indizível, já que os títulos de Deus são vários. Nome somente um, indizível. Ele tem vários títulos apresentados, inclusive por ele mesmo, né? Esses títulos são vários, são muitos. Por exemplo, El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Deixa eu falar uma coisa também, com relação a esse El, que é um dos prefixos do título de Deus, por uma questão de reverência. Observe, os irmãos ainda não atentaram, observe. Esse El, né, muitos judeus até hoje colocam nome nos filhos, nome na sua, algo de importante na sua vida, título de alguém com esse prefixo, El Shaddai, Elohim, enfim, em homenagem, em reverência a Deus. Meu nome, Samuel Moura, Samuel El, né? Tem todo um porquê o nome do que diz, Elcana, Jesuel e por aí se vai. São muitos os nomes
de origem hebraica que leva exatamente esse EL, somente para justificar, ok? Pois bem, então El Shaddai, eu falei, é Deus poderoso, né? O El Shalom, Deus, o Deus de paz, ou Shalom, daí vem Yerushalayim, né? Ou Jerusalém, no hebraico não se pronuncia o J, ok? Né? Então, Yerushalayim, o Yod está ali, né? Jerusalém, enfim, que quer dizer Deus de paz. Adonai, Senhor dos Senhores, são títulos, não é exatamente o nome de Deus, são títulos do agir dele, né? Adonai, Senhor dos Senhores, já falamos sobre isso também. E também eu gostaria de falar bem rapidamente, veio à cabeça aqui, o Elohim, né? O Elohim é o termo, esse termo naturalmente justifica a Santíssima Trindade em si. E vamos dizer por quê, né? Naturalmente, esse termo Elohim, né, é um termo que pluraliza, né, mais um elemento, direciona mais de um elemento na composição. Por quê? O termo Elohim, no seu original, está no plural. Mas não diz lá Gênesis 1, no princípio criou Deus. Sim, tudo que foi feito pela palavra. Tava Cristo, o Espírito Santo estava lá. Então estavam as três pessoas numa só, o Deus eterno. Então, naturalmente, pluraliza-se mais de um elemento na composição. Que composição? Deus. Três pessoas numa só pessoa. Entenderam até aí? E naturalmente, ao irmão que fez meus parabéns aos irmãos, uma inteligente agiu de inteligência trabalhando com esse questionamento, né? Esse termo, irmãos, de forma original, direciona a Trindade. São três pessoas exatamente num só Deus, que é a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade pela composição das três pessoas, um único Deus, o Deus tremendo. Por isso, no princípio criou Deus, uma única pessoa, nas três pessoas compostas. O que é até aí? Vamos falar um pouquinho também de Gênesis, né? Que diz que as três pessoas num só Deus. O termo Elohim não sugere, eu estou só reforçando o que eu acabei de falar, né? O termo Elohim não sugere a singularidade, não sugere uma pessoa, até porque está no plural. Sugere sim a profundidade, a multiplicidade composta na unidade. Eu estou arredondando, né? O que sugere o termo, né, de Gênesis, primeiro lá, escrito na nossa missão, Deus, no original Elohim, que existe um Deus apenas, com três pessoas, três pessoas compostas em uma unidade. Só para reforçar isso aí, né? Mas o que eu falo aqui assim, os irmãos falaram que veio de cabeça agora. Naturalmente, a conjugação, voltando lá para o inicial do tetagrama, essa conjugação do termo eu sou, e eu citei, o irmão citou também, né? Eu citei também Êxodo 3,14. Então, essa conjugação de Êxodo 3,14, que foi dito anteriormente, né, por mim, e eu dei até ênfase, ali o termo transmite, como em todo a Bíblia, a ideia é que ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Não tem nenhuma oscilação de entendimento com relação ao termo aplicado, ok? Em toda a Bíblia eu sou. E detalhe, em conjugação com Gênesis 1, quando diz lá, no português, Deus, no original Elohim, uma pessoa, um Deus, três pessoas, num só Deus. Ok. Nós temos em toda a Bíblia, vamos falar isso lá na frente, né? E eu vou explorar bem isso aí, que o próprio Deus Pai, ele diz exatamente que eu sou. O próprio Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz, eu sou o que sou. E o próprio Espírito Santo dizendo, eu sou. Ou seja, olha a conjugação, olha a harmonia entre si. As três pessoas dando testemunho de quem é em uma só pessoa, que é o Deus eterno. É isso? Mas ainda, inicialmente, o eterno, ao falar
com o patriarca Abraão, mudou o nome depois, né, para Abraão, Isaac e Jacó, naturalmente ele se apresenta, quando ele começa a falar com os patriarcas, ele se apresenta exatamente como o Deus, o El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. Estava ali no vínculo familiar. E quando Deus apresenta para falar com ele, o Deus Pai, o Deus Eterno, ele fala, ó, o El Shaddai, até em toda a situação, toda a citação bíblica, né, que quer dizer o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Aquele que faz aliança, que promete, que livra, que guia, que conduz, que protege o seu povo, né, e garante-lhe as vitórias. Então, quando Deus fala, eu sou todo-poderoso, que inclusive é um dos seus atributos fixo, pertinente ao Deus, né, que é exatamente a onipotência do Eterno, ele fala e garante. Porventura, não tem conferido Deus o seu poder sobre a nossa vida, os seus atributos sobre a nossa vida, nos garantindo, nos conduzindo, nos protegidos? Claro, óbvio. Agora, quando ele chega, se naturalmente com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, ele se apresenta dessa forma, falando mais no seio ali da família. Por quê? Ainda não tinha assim, especificamente uma nação formada. Muito embora na palavra sim. Ok? Porque Deus tinha dito já a Abraão, Isaac e Jacó, queria formar deles uma grande nação. Ok. Então, ali estava mais na seara familiar. Agora, naturalmente, passado os tempos, anos, aquela peregrinação toda lá junto a Faraó, no Egito, agora já com Moisés, que Moisés foi um grande homem de Deus, indiscutivelmente, ele renunciou, né? Ele renunciou, foi um questionamento, não era a matéria, mas o irmão também falou alguma coisa nesse sentido, né, da bravura de Moisés. Moisés, enquanto homem de Deus, ele renunciou ser Faraó. Ou seja, ser o líder da maior nação do momento para ser o quê? Servo de Deus. Que coisa linda, né? Então agora, quando Deus fala, conversa com Moisés, né? Deus fala a nível de povo, que já tinha uma nação constituída ali, né? A nível de povo, né? Ou seja, o Salvador, o remidor da nação. Que nação? A nação dele, o seu povo, né? Com a conteste, é fato, prova de fidelidade, de imutabilidade, tudo isso é fato, ao resgatar naturalmente o seu povo lá da prisão do Egito. Aquela experiência do Mar Vermelho, conduzindo pela terra, pelo deserto, apresentando-lhe a terra prometida até a Jerusalém, a Jerusalém celestial. Porventura, da maneira que Deus se apresentou lá no início para Abraão, Isaac e Jacó, ele não permanece até hoje em nossas vidas, não tem nos conduzido, nos garantido até aqui para a Jerusalém celestial. Óbvio, porque Deus ele é imutável, ele não muda, não tem na pessoa do Eterno, né? Inclusive, no segundo questionamento, o irmão ele não questionou, apenas ele falou até embelezando a pergunta dele, vamos entrar no questionamento do segundo irmão. Já. Ele diz, porventura o Deus, naquele momento, ele não falou assim, ironizando não, Deus não teria falhado ali? Foi uma colocação perfeita dele, né? Então, de maneira alguma, porque não tem sombra de variação no nosso Senhor, ok? Então, assim como Deus foi e é fiel ao Senhor, eu sou fiel em todo o espaço da eternidade, agora, naturalmente, ele permanece para todo o sempre. Agora nós vamos entrar na Bíblia aqui mais objetivamente. Eu creio que dei resposta ao irmão lá, né? Até porque nós conversamos alguma coisa. Vamos lá. O segundo questionamento foi esse. Eu creio que vai ser de grande valia para todos, né? Deus, dizendo ele, eu estou parafraseando a palavra dele, o nosso Deus fez o homem. Isso aí ele afirmou, eu concordo. Deus fez o homem colocando-o no paraíso, não é isso? Ele mantém o homem lá no paraíso, mantém o homem lá. Eu fiz algumas anotações, não sei onde que está aqui, dos versos.
Daqui a pouco eu acho. Dos versos que eu vou entrar aqui. Fiz agora. Então diz ele, Deus fez o homem e colocou-o no paraíso. Ali ocorreu o pecado. Concordo, é fato. Ele afirmou. E agora ele entra com um questionamento, né? No campo proveitoso. O que ele diz? Ele questiona. Ora, Deus fez o homem perfeito e o homem... Por que o homem pecou? Foi um questionamento entre tantos dele. Né? Então, com o pecado, o pecado do homem, Deus teria errado ali, foi um questionamento proveitoso. Ele não está. Ele foi um homem de Deus sempre. Nós temos que questionar isso aí mesmo, esse questionamento. Nós temos que conjugar com nós mesmos e buscar, porque a Bíblia tem resposta a tudo. Ou, eventualmente, o diabo, a serpente, o enganador, porventura abortou o plano de Deus. O que a Bíblia diz? Lembra que eu falei na vez passada que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos em Jesus Cristo? Então, em um espaço da eternidade, Deus nos fez pela sua palavra. Vamos entrar nos versos aqui agora. Quando Deus faz todos os seres viventes, pensantes, inteligentes, Deus fez os anjos criou os anjos e o homem pela sua palavra em um determinado espaço da eternidade e deu a esses seres exatamente a prerrogativa do livre-arbítrio. Nós pensamos, nós decidimos, né? Nós tomamos medidas. É uma faculdade, é uma prerrogativa dada ao homem por uns princípios de Deus, que é o princípio da justiça. Você decide. Eu não sou ditador, eu sou amor. Né? Então você decide, o homem vai decidir. Então Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E deu aos anjos também. Os anjos decidiram cair, pecaram. Os anjos. Quando o homem peca, os anjos pecam, eles foram expulsos, purgados do céu. João, livro de Lucas, o próprio Jesus disse, eu via Satanás cair como raio. Ou seja, ele está dizendo, eu vi toda a miríades desobediente, os apóstatas, aqueles que não guardaram aliança, não guardaram obediência, aqueles anjos que não guardaram exatamente a bênção de Deus sobre si, de escolher, da autodeterminação. E Cristo disse que via Satanás cair como anjo. Eles caíram, foram expulsos do céu, foram para onde? Para o inferno? Não exatamente, porque o inferno ainda não foi materializado, será ainda. Onde eles estão? Diz a Bíblia que estão ao derredor, no espaço sideral, derredor. Tá, agora vamos entrar aqui nesse contexto aqui. Primeiramente, nós tínhamos, Satanás tinha o livre-arbítrio. Ali Satanás perde o direito de escolha, de decisão. Satanás não tem livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio para fazer o que achar por bem. Ir para o céu, para o inferno, certo ou errado, Deus ou diabo, o homem que escolhe. E por isso que eu digo, mediante o que está escrito na palavra, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, diz a palavra. O homem que vai para lá vai de intruso, de intrusão, de desobediente, de rebelde. Né? O pecado de rebelião se iguala a pecado de feitiçaria, e por aí se vai. Então, inicialmente, Gênesis primeiro, Deus criou, síntese do que eu falei, né? Deus criou os céus e a terra, tal, e por aí se vai. Aí eu botei aqui, já achei aqui, o verso de número 26, capítulo 1 de Gênesis. Anote e verifique lá depois. Gênesis 1, 26, o que está escrito? Está escrito assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, isso é de muita importância, a nossa imagem conforme, note bem, conforme a nossa semelhança. Que semelhança? Existia ali a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os anjos, tal, a glória de Deus ali, a nossa semelhança de Deus, do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Então, que tinha Deus que ele colocou em nós? A sua glória, a virtude, a resplandecência. Isso na vida de cada um de nós incomoda as trevas. Ok. Então Deus fez dessa... Agora,
Note bem, aqui Deus está usando da palavra. Verso de número 27. Ainda Deus usando a palavra. E criou Deus o homem. Primeiro ele falou que faria desta forma. Agora, Deus fala que criou o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então, nasceu homem, vai morrer homem. Nasceu mulher, vai morrer mulher. Disso não abre mão, deu que dê. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem meio termo. Não tem uma outra via. Então, criou Deus o homem, macho e fêmea. No verso de número 28, que ele fez o homem, ele fez a mulher e os abençoou. Ok. Agora vamos dar um pulinho aqui. Detalhe. Fez o homem, a mulher e o abençoou para seguir. Até agora, o homem estava feito? Estava. Aonde? Na palavra. E a palavra não volta vazia. Olha a volta que nós precisamos dar, pertinentemente, para chegar exatamente na palavra, no questionamento do nosso amado irmão, de alguns irmãos. Tá. Agora vamos dar um pulo, vamos conjugar, vamos harmonizar capítulo 1 com o capítulo 2, considerando que quando Deus faz o homem na sua glória, colocou aonde? Na sua casa, no paraíso. Lá no paraíso, o que existia lá no paraíso? A glória de Deus. Logo, Deus achou tão lindo, formoso o que ele fez com relação ao homem, diferente dos demais criaturas. O que Deus faz? Deus planeja e visitar o homem em toda a tarde, todo cair da tarde. Essa tarde é a tarde do homem, do 24 horas por dia? Não. A tarde da eternidade de Deus. Deus ia lá visitar o homem, conversar com o homem, ensinar o homem e por aí se vai. Ok? Até que o homem quebrou essa aliança com a sua autodeterminação, pecado. Então, até nesse momento, aí começamos a dar a resposta, irmãos. Naquele momento Deus tinha aliança? Tinha. Deus tinha um pacto? Tinha. Deus tinha a sua assistência? Tinha. A partir dali, Deus deixou isso tudo para trás? Não. Muito embora. Aliança quebrada pelo homem, Deus não quebra aliança, quem quebra é o homem. Aliança quebrada pelo homem, quando ele busca se redimir, Deus não dá outra aliança. Eu entendo que Deus não conserta aliança. Eu entendo que Deus dá uma nova aliança. Naquele momento o homem quebrou a aliança, o pacto, o contrato. E todo o contrato na esfera física, assim como no espiritual, o contrato, ele é interesse de ambas partes. De interesse do homem, mas também de Deus. Primeiro de Deus, depois do homem. O contrato é sinalagmático, tem que ter a bilateralidade. Deus assistiu o homem e o homem tinha prazer, e o homem assistia a Deus com o seu louvor, com a sua gratidão. Ok. Isto posto, vou voltar aqui para o Gênesis 2. Primeiramente, no verso de número 7. Isso tudo dando resposta ao irmão, depois vamos sintetizar aos irmãos. Verso de número 7. Estou em Gênesis, capítulo 2. Onde está o 7 aqui? Olha, será que não tem verso de número 7? Claro que tem, é brincadeira, né? E diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Agora Deus bota a mão na massa. Lá com a palavra, aqui com a palavra e com a mão. Em função de quê? Da formosura que Deus planejou o homem, que era exatamente a sua semelhança. Então diz, e formou o Senhor, lá falou, aqui forma, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aí, que vida? A vida física? A vida de eternidade. A vida dele, ok. Soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Naturalmente, para quem tem esse direcionamento teológico, com toda a sua composição tricotômica, ou seja, composta por corpo, alma e espírito, é o meu entendimento. Existem também alguns irmãos, com todo respeito, aos irmãos que têm o entendimento que o homem tem a sua composição dicotômica, que a alma junta-se ao espírito, as duas partes imortais, e o corpo vai para a terra. Né? Mas o entendimento de um e de outro não mexe
com a essência da palavra, enfim, são apenas conflitos ideológicos no campo das ideias com a matéria teológica. Ok, agora nós vamos dar um pulo também, Gênesis 2,17. Olha só, mas da árvore da ciência do bem, eu já estou adiantando por causa do horário, tá? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, Deus falando ao homem, dela não comerás, porque no dia em que você, homem, comer, certamente morrerá. Que tipo de morte? A morte física, ou Deus já estava direcionando a possibilidade de morte espiritual? O que nós temos aqui como o suprassumo do nosso entendimento? Ali Deus está conferindo ao homem o livre-arbítrio. Tu pode fazer isso, mas isso você não faz, você decide. Então é o homem que decide o certo e o errado, céu e inferno, pecar ou não pecar. Deus não impulsiona, não conduz, não direciona o homem ao pecado. Deus dá ao homem as ferramentas para ele não pecar. E assim foi com Adão. Botou ele lá e falou, você, tudo é para você, Adão. Mas ó, ali você não toca não, tá? Você foge daquilo ali. Então essa palavra é de muita importância. Então o que nós temos aqui? O pecado entrando na vida do homem pelo homem. O homem foi orientado? Foi conduzido? Foi. O homem tinha consciência? Vamos falar também sobre a tricotomia do homem lá na frente, se Deus permitir. Aonde que Deus fala com o homem? Aonde que o homem fala com Deus? Né? Então, nesse contexto, Deus falou com o homem, não faz não. Falou, faça com ele. Não come daí não. Em uma dessas visitações. Ok? Então, irmãos, inicialmente, por que Deus permitiu, questionamento também de alguns, né? Por que Deus permitiu o homem ter pecado? Porque Deus, ele é Deus porque ele tem dos atributos que competem somente a ele, é prerrogativa dele. Né? Aqueles são comunicáveis e o não comunicável. Vamos falar disso também depois. Mas dos tais tem a justiça. E Deus trabalha com princípios. Um dos princípios é a justiça. Então, por uma questão de justiça, Deus permite o homem tomar a sua medida, para um lado ou para o outro, mas sempre com uma prévia advertência, com a prévia palavra. A prévia advertência de todos nós está aqui, ó, é a palavra. Vai, filho. Ok. Então, aqui o homem tinha o livre-arbítrio. Tendo o livre-arbítrio, ele pecou, ele caiu. Tá bom. Agora, o que nós temos? Na prática, Deus... Aí eu concordo com o irmão na primeira visão de um dos irmãos aí e tal, do pensamento dos irmãos. Deus faz o homem, promete o homem as benéficas, um paraíso só para ele. Deus fez o homem, promete a glória dele para o homem, a assistência, né? O poder dele, a justiça dele para o homem abriu mão disso tudo aí. Quando o homem abriu mão da glória de Deus sobre a sua vida, ele perdeu um fator. Perdeu não, ele deixou de ter o que Deus dá, Deus não toma. Mas existem bênçãos acumuladas. A bênção de Deus, da resplandecência do Altíssimo, ficou arquivada ali. Aí foi o questionamento do irmão. Nesse sentido, Deus errou, Deus botou, o plano de Deus foi abortado, foi ferido, Satanás venceu Deus com a sua artimanha, com a sua tentação, tentando a mulher, o homem, enfim. Que quem foi tentado ali foi a humanidade. Né? Então, Deus perdeu. O que a Bíblia diz? Deus, ele não perde batalha. Ele é o Senhor dos senhores. É o Sabaoth. Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 6, 5. Gênesis nada, gente. Romanos. Perdão, irmão. Perdão. Romanos 5. Sempre corre, a gente não foi exatamente nada programado assim, mas foi só anotando ali algumas coisas, as referências, algumas, né? Algumas.
Bom, nós estamos no capítulo 5 de Romanos. Vamos lá. Começa assim. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá, Adão ficou em paz? Não, perdeu a paz. Mas Deus não garantiu vida eterna? Sim. Foi cortado, abortado o plano de Deus? Deus não prometeu que nós teríamos a resplandecência dele? E agora, pela limitação do homem, foi abortado? Né? Quando o homem morre, quando o homem peca, ele passa a usufruir do direito de morte. Morte física e morte espiritual, dependendo da ação do homem, da autodeliberação. Ali, quando fala de que o homem, eu falei até ontem na aula 2, Deus fez o homem para ter vida e vida eterna nele, enquanto obediente, enquanto fazendo jus daquela bondade. Quando o homem peca, ao deliberação, o homem passa a usufruir do direito da morte física ou espiritual. Aí ele vai decidir se vai continuar para morrer ou para viver. Então o homem passa naturalmente, eu falei isso ontem, eu acho que sim, o homem passa a morrer fisicamente quando nasce. E passa a viver quando decide não errar mais, ou seja, decide a vida eterna. Vamos lá. Qual o versículo? Verso de número 12, 5:12, o que diz? Esse termo, o apóstolo Paulo, ditando para Técio escrever, né, ele começa falando, trazendo toda essa trajetória que eu falei, desde Gênesis. Diz assim, porque, como por um homem, está tratando de quem? De Adão. Paulo está falando de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por que entrou o pecado no mundo? Adão. Uma pergunta, por que eu não falo Eva? Por quê? Porque o cabeça ali era Adão. Né? Era Adão. Então, a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. Que morte? Sim, o que eu falei, morte física, mas também morte espiritual. Mas também a morte passou a todos os homens. Então, eu entendo que até então Deus não tinha planejado o homem para morrer fisicamente, mas com a possibilidade em função da decisão do homem, uma vez quebrando a aliança. Então, por causa do pecado, veio a morte física. Consequentemente, também a morte espiritual. Esse pecado aqui, nós chamamos de pecado originário, que é o pecado que toda a humanidade teve, tem, carrega, o pecado original. Ok. Por isso que todos pecaram. Ok. Aí eu dou um pulo no verso de número 17 para adiantar logo, por causa do horário dos irmãos aí. Porque se pela ofensa de um só, a ofensa é pecado, pelo pecado de um só, a ofensa de um só, Adão. Olha o que Paulo está falando. Por causa de Adão. Então, por ofensa de um só, Adão, a morte reinou sobre Adão. Aí diz, Adão e a humanidade. Muito mais os que receberam abundância e graça. Agora começa, entra a misericórdia. Porque quando o homem, por isso que eu estou falando da Santíssima Trindade, com relação à sua justiça, misericórdia e graça, está tudo aqui. Quando o homem peca, só tinha a rigor um destino para o homem, todo e qualquer homem. Inferno. Só que isto, antes disso tudo, desse conceito, chega a graça. E a graça é redentora. Vamos lá. A graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só Jesus Cristo. Que ele começa a dizer, depois ele vai ser claro. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem eu retorno a humanidade àquele plano. Aí vamos ao verso de número 18. Pois assim como por um homem a ofensa veio a juízo, Adão, sobre todos os homens para a condenação. Então, um homem que peca e não se conserta diante de Deus, resta-lhe a condenação. A condenação. Assim também, por meio de um ato de justiça, que até é esse? A graça. Ele trabalha com justiça, por questão de justiça de Deus, um dos seus princípios, Deus busca resgatar esse homem. E Deus usa de todos os recursos, todos que são aí operadores do direito, da área do direito, sabe?
que existem muitos recursos para defender aquela pessoa, os direitos daquela pessoa. Deus usa de todos os recursos, até depois da vida de Cristo, para salvar aquele cujo coração está realmente quebrantado. Então diz, mas também por um só ato de justiça veio a graça. Cristo lá no Calvário. Eu quero pastar pelos meus pecados. E 1%, meio por cento do meu pecado eu não iria resistir. Aí vem o Senhor Jesus, seu amado, querido, tremendo, poderoso, Deus eterno, se colocou pela humanidade. Mesmo assim vai o louco varrido, diz a Bíblia que é o nécio. Diz o nécio no seu coração, não a Deus. Que coisa, né? Mas vamos aqui, mais importante. Sobre todo homem para justificação de vida. Aí eu dou um pulinho em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Aí eu tenho que dar um pulinho para terminar no verso de número 20. Romanos 5. É 20 mesmo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Olha só. Aonde que o pecado abundou? Abundou em todos os homens a partir de mim. Nós somos tendenciosos, existe a concupiscência da carne, que é o maior inimigo de cada homem. Não é o diabo, o adversário, porque ele já está vencido, derrotado pela palavra. Então quem vai me derrotar, o sabotador, o velho homem, é eu mesmo. O sabotador, fica aí, sabotador. Eu tenho compromisso com a Santíssima Trindade. Fica aí, você não vai levantar hoje, sabotador. O velho homem é o velho homem. E o novo homem se renova pela palavra. É por isso que nós temos que estar ancorado, amparado pela palavra. Então, meu amado, querido, o Satanás não abortou a palavra de Deus, o plano de Deus. E como que fica isso aí? Vamos avançar mais um pouco, né? Vamos dar um pulinho em Apocalipse, capítulo 1, é logo o primeiro quando ele se apresenta. Olha a coisa linda. Deus planeja o homem lá atrás. Aliás, lá atrás não, lá na eternidade. E agora ele vem atrás da gente aqui. Já estamos aqui no Apocalipse, na Revelação, capítulo 1, verso de número 9. Depois de ler todo o capítulo, tá, irmãos? E conferindo isso aí, vamos trabalhar isso aí. E ler também aquele versículo, amado, que está ali na Bíblia, naturalmente, entre Gênesis e Apocalipse. Lê todos os versículos, tá bom? Vamos lá no 9. 1:9. João está na ilha de Pátimo, preso, exilado, sabe de tudo, preso. E Deus visita ele. E manda, olha, escreve aí, João. Ele começa dizendo que ele estava na ilha de Pátimo por causa de quê? Da palavra. Palavra de Deus. Ele que começa a falar. Eu estou adiantando por causa do horário ali, estou com 37 minutos. Não quero enfadar muitos irmãos, não. Aí ele vai falando que aí ele foi em espírito arrebatado, teve 7 catiçais, ele vendo, semelhante, aí viu, dentro daquela glória da sua visão, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Todos esses elementos têm todo um parecer com relação aos remidos, considerando que hoje nós somos a igreja militantes lá no céu. Seremos igreja, no bom sentido, né? Lá triunfal. Então, ele está vendo aqui, está tendo a visão de um ser que estava semelhante ao Filho do Homem, lindo, maravilhoso e tal. E diz que os seus pés eram semelhantes ao de latão, reluzente. Será que o que João está vendo não tem coligação, não tem conjugação lá na palavra de Gênesis 1:26, quando Deus fez o homem, fez a glória dele na gente? O irmão não vê, não consegue, os irmãos não conseguem entender aquela conjugação lá atrás, né? No caso de Deus falando com a visão de João. Se não vejamos. E quem como justificar sobre as nossas vidas, né? Então ele diz que era lindo, formoso e diz mais, como tivesse sido refinado em uma fornalha. Estava vendo a glória de Deus, a resplandecência, a formosura de Deus. E diz que a sua voz, como a voz de muitas águas, ou seja, voz tranquilizadora, refrigeradora, voz de paz. E tinha na sua destra 7 estrelas, tal, e verso número 19. E eu,
quando vi cair nos seus pés, como tivesse morto. Ou seja, ele não resistiu à glória daquele que estava ali. Por quê? João ainda não tinha recebido o seu corpo de glória, como ainda não recebeu. E pôs sobre mim a destra, dizendo: João, não tema não, João. Não temas. Que João? O evangelista, o Batista? Não. O que escreveu os 5 livros, lembra que nós falamos? Não tema. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ou seja, eu sou o que sou. Eu sou a composição da Santíssima Trindade, João. Eu sou Cristo. Não tenho princípio nem fim, eu sou o Salvador, João. Fique tranquilo, gera o seu coração, João. E isso ainda, o que vive. Olha, eu sou o que vive. Olha, mas humanamente também eu fui morto. Mas eis aqui estou, vivo para tudo sempre. Eu ressuscitei, João. Ele está falando, eu sou Cristo. Mas interessante, como é que João vê Cristo? Da mesma maneira que Deus planejou fazer o homem lá na eternidade. A sua imagem, semelhança os fez. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. E foi falando com ele, direcionando a ele, e se apresenta. Para terminarmos, 20. Os mistérios das 7 estrelas, né, que no caso aqui não vou entrar no mérito. As 7 estrelas são os anjos da igreja, os 7 casais. Não, vou parar por causa do horário. Eu estou chegando em 45 minutos. Então, eu já dei todas as respostas, mas sintetizando, Satanás, ele é o ser ilegal, nada ele pode fazer. Porque ele faz todas essas artimanhas aí, mata, rouba, destrói e por aí se vai. Porque esse alguém tem nome, pela sua espécie, o homem, dá condição, dá brecha, dá legalidade a ele. Sem o homem, ele não faz nada, ele fica neutralizado, não faz nada. Porém, é o homem que dá condição, dá legalidade para ele. Ele usa da legalidade do homem, tenta o homem dá legalidade para ele faz as arruaças. E agora, o tema aqui para fechar. Lá, o homem deu legalidade, o homem deu brecha, o plano de Deus não foi abortado, não parou, porque Deus trabalha na sua onisciência das duas formas, vendo o homem pelo que ele decide dessa forma e contemplando o homem pelo que ele decide dessa outra forma. Motivo pelo qual nós precisamos estar em vigilância sempre. E agora, a resposta específica do irmão. O plano não foi abortado, não foi ferido, acabado, não. Como Deus fez Abraão de fonte primária, nós seremos um porvir. Somos pecadores limitados, é o que a palavra bem diz, mas a graça nos alcançou. E agora não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estaremos com o Senhor vai nos sondar, Romanos 8:1, vai nos garantir a coroa de vitória, coroa de justiça, né? Que é dada a cada um. Essa coroa não é nossa, é dele, a minha coroa eu darei. Então o que nós fazemos, realizamos em prol do reino é para a graça, para o reino, para o Senhor, para Deus, para o Senhor Jesus Cristo, e em função desta ação ele vai nos contemplar com a coroa de justiça, ok? Dando a cada um o que lhe é devido, pelo que nós trabalhamos, produzimos, Romanos 8:1. Então, aos que estão em Cristo Jesus não tem condenação, mas pecou, se arrependeu, se redimiu e Deus deu uma nova aliança em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Aos que morrem em desobediência é outro trato, não vou entrar aqui por causa do horário, senão entraríamos. Então, tá aí, abortou? Não, porque assim, aí dando sequência à referência do texto, diz que Jesus chega para João e fala, João, sou eu, João, toca na minha mão. E João tocou na mão daquele que ele estava vendo, de Jesus. É por isso que nós vamos ver o Senhor, nós vamos tocar no Senhor. Nós, pela mente de Cristo que nós temos, nós vamos contemplar Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José. Eu sou apaixonado pela história de José, todos, né? Então nós vamos ver, não precisa... Você viu aí, irmão, o irmão Moisés?
Não precisa, já sabemos, a gente se identifica pela graça. E assim como Cristo, porque ele é a primícia dos ressurretos. Então ele ressuscitou com o corpo glorificado. Então nós vamos ter a condicional de estarmos lá para usufruir do plano primário que Deus constituiu aos homens, porque teremos essa prerrogativa lá, principalmente para todo sempre. Ou seja, nós vamos viver assim como Deus nos planejou, com o corpo glorificado. É o corpo que Cristo está hoje, porque ele viveu 100% homem, 100% Deus, e ele ressuscitou com o corpo de glória. E assim como ele, inclusive ele falou, João, ô João, tá me vendo aqui? Sou eu, né? Como eu estou linda, resplandecendo do meu rosto, você vai ser assim também, João. Olha minha mão aqui, João, como tá aqui. Olha linda. Você vai ser assim também, mão de pureza, de resplandecência de Deus, do Eterno. E ele diz, assim como eu sou, João, naquela visão, que coisa linda, né? Vós sereis também. Não fala, você vai ser também assim, não, João. Ele fala, vós sereis também. Então, nós seremos exatamente lá na glória, lá no porvir, assim como ele é, para todo sempre em adoração. Prezados irmãos, todas as respostas, eu fiquei muito preocupado, foi dado tudo aqui, avancei 46 minutos, aqui eu paro, que Deus nos abençoe. Em breve, hoje, amanhã, segue a aula de número 3. Obrigado, irmãos, ore por mim, careço muito, tem muitos afazeres, mas daqui é prioridade. Fique na paz, que Deus nos abençoe e nos conduza hoje e sempre.